Muito boa noite. Hoje viemos lidar com um tema fundamental para o nosso aprendizado, fundamental para a nossa evolução, fundamental para a nossa cura. As nossas sombras, os nossos erros, como lidar com o nosso lado não exitoso. Sombras, erros, enganos. É preciso ter muita maturidade para lidar. Isso pode-se dizer que conhece uma pessoa quando ela sofre críticas, quando seus erros são apontados. Como você tem lidado com as suas sombras, com as críticas que fazem a você, com os seus erros? Quem é você na hora do erro? Essa reflexão é fundamental. Quem não sabe lidar com o erro não se prepara para o acerto. Quem não aceita o diagnóstico não inicia a cura. Quem não aceita a ignorância não começa o aprendizado. Claro, aqueles que se acham em plena saúde, aqueles que se acham sábios, se fecham à cura e ao aprendizado. Você errou já alguma vez? Você possui crenças equivocadas? Você possui doenças em você? É preciso revalorizar a aceitação. Só quem aceita que tem um vício começa a se curar, uma doença a mesma coisa. Só quem admite as próprias ignorâncias pode conhecer. Foi o princípio de Sócrates. Só sei que nada sei é a chave do aprendizado, a chave da sabedoria. Porque quem reconhece o próprio aprendizado, quem reconhece a própria sombra, quem reconhece os próprios erros, começa a acertar, a se curar, a aprender, a evoluir. Como todos nós queremos um ano melhor, como todos nós precisamos de um futuro de luz, só há o caminho de aprendermos a lidar bem, aprendermos a lidar muito melhor do que temos feito com as nossas sombras. Vocês estão prontos para isso? Vamos pensar a respeito disso? É fundamental. Temos arrastado a nossa maneira deturpada de lidar com os erros, repassando responsabilidades para disfarçar os nossos erros, disfarçando situações, disfarçando insuficiências, nos alienando do problema. Tem sido a nossa paralisia. Então, quando temos uma imperfeição na aparência, fazemos uma plástica ou corrigimos as fotografias com programas. Fazemos maquiagem, plástica, Photoshop. Quando temos um vício, dizemos que paramos a hora que quisermos. Que não temos a dependência. Quando temos um problema qualquer, um equívoco, dizemos uma relação infeliz, um casamento, um problema no trabalho, sempre passamos responsabilidade. O problema são os outros. Isso, qualquer uma dessas teses ou todas elas conjugadas, estão na matriz da nossa paralisia. Disfarçar, não aceitar, repassar responsabilidades, óbvio, só nos paralisa, não nos movimenta, não nos ensina, não nos cura, bloqueia a evolução. Outra fonte de bloqueio da evolução, muito grande, é lidar com os erros, com as sombras, a partir da culpa.
A culpa nos leva à punição. Culpa e punição são um binômio, na verdade um trinômio. Acusa-se, julga-se, pune-se. Esse trinômio, essa maneira de lidar com o erro, com a sombra, com a insuficiência, também nos paralisa, também não nos permite avançar em nada. Ou será que uma penitenciária tem significativos avanços na melhoria das pessoas? Claro que não. É o dinheiro público mais mal gasto. Gasta-se, por exemplo, R$5.000 por detento no sistema prisional por mês para piorá-los, para que eles voltem mais agressivos e agridam ainda mais a nós mesmos. Por quê? Porque a punição não melhora ninguém. E não lidamos com a punição, com a acusação, julgamento, culpa, punição, apenas no sistema carcerário, mas também na família, na escola, no trânsito, no trabalho, por toda parte. Quem errou tem que ser punido. Repetem os programas policiais, repetem os advogados e os juízes, repetem os chefes, os professores, os pais. E evidentemente isso não tem melhorado. Os consultórios médicos, psiquiátricos, psicológicos estão cheios de culpados que não se permitem ser felizes. Por quê? Porque erraram. Às vezes, sem saber nem qual foi o erro, nós nos boicotamos, nós bloqueamos a nossa evolução, a nossa alegria, a nossa felicidade, porque trazemos, às vezes, de vidas passadas, a consciência do erro. Vem daí esse fenômeno inexplicável de pessoas que são protagonistas, que são capazes em diversas áreas, mas que numa certa relação se subalternizam, se boicotam, se bloqueiam, se permitem ser exploradas, usadas, humilhadas até. Por que isso? Nós trazemos muito comumente de outras vidas a certeza de que erramos muito. E o que acontece então? Essa lembrança de outras vidas não está no nosso consciente, mas está em nós, no nosso inconsciente. E o reencontro com as pessoas com as quais nós prejudicamos faz com que nos sintamos culpados em relação a elas sem ter feito nada. Assim como o inverso também. Faz com que acusemos, boicotemos, bloqueemos aquela pessoa sem que ela nos tenha feito nada nesta vida. Porque o nosso inconsciente fala, num caso, que nós somos culpados por prejudicar a outra pessoa, ou que nós precisamos ficar alerta porque aquela pessoa é uma ameaça, é mau caráter, é ruim. E esses padrões, ambos de muita infelicidade, que nos levam a vinganças mútuas sem fim, que nos levam à baixa estima e à humilhação dos outros, que nos boicotam a alegria e a felicidade, qualquer forma de realização, vem do mesmo padrão. Quem errou tem que ser punido. Culpa, 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 culpa. Punição, 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 punição. Apesar do antigo mandamento não julgarás, nós ficamos repetindo esse mesmo padrão, diminuindo a nós, punindo a nós, ou diminuindo e
e punindo os outros. Para nos abrir à felicidade, nós precisamos perceber o veneno do padrão culpa e buscar a sua alternativa. Será que nós já estamos convencidos do veneno que exala, que produz o padrão culpa? De como ele é improdutivo, de como ele não estimula a melhoria das pessoas? Ao contrário, como ele bloqueia a felicidade? Se você ainda não estiver convencido disso, estude na vida concreta. Qual é a qualidade de vida? Qual é a evolução? Qual é o aprendizado? Qual é o crescimento? Qual é a alegria? Qual é a realização que você vai encontrar na vida das pessoas marcadas pela culpa? Estude isso. Se você está se perguntando, mas se não vai ser assim, como lidar com os culpados? Passar a mão na cabeça, disfarçar? Não, muito pelo contrário. Só evoluiremos se aceitarmos que erramos. Mas a partir do momento que aceitamos que erramos, ao invés de acusação, julgamento, culpa, punição, nós precisamos de uma outra ferramenta, de uma outra maneira de lidar com as sombras e com os erros. Qual seria essa outra maneira? Jesus nos diz assim: se estiveres indo para a tua casa de oração e lembrardes que alguém tem alguma coisa contra ti, larga a tua oferta no altar e reconcilia-te já com teu adversário, para que não aconteça dele te denunciar à polícia, ao promotor, ao juiz, ao carcereiro, porque de lá você só irá até pagar, quando tiver pago, o último centavo da tua dívida. Então, ao invés de culpar-se, encarcerar-se, boicotar-se, fontes da nossa paralisia, observemos, analisemos, aceitemos os nossos erros, assumamos a responsabilidade, reconciliemo-nos, reparemos os nossos erros e aprendamos para não errar mais. Vá e não peques mais, disse Jesus à mulher adúltera, às pessoas que lhe curava. É isso que faz o amor quando se depara com um erro. Quando alguém errou conosco e nós amamos verdadeiramente essa pessoa, nós não queremos que ela seja punida, que ela seja castigada. Queremos sim que ela assuma a responsabilidade sobre o seu erro, repare, conserte as consequências do seu erro, aprenda com ele e não erre mais. Ora, se nós, pais, maridos, amigos humanos, somos assim com nossos cônjuges, nossos filhos, nossos amigos, quanto mais será Deus, que é amor, conosco. Deus não quer punição de ninguém. Esse Deus irado, que queimava cidades, que lançava raios, mares, tragédias sobre as cidades erradas, as civilizações erradas. Isso é uma criação humana, é uma humanização de Deus, daqueles que são preguiçosos em divinizar o homem. Ao invés de nós nos elevarmos a uma condição melhor, rebaixamos Deus à nossa própria condição.
Esse Deus do Antigo Testamento, da ira, precisa ser aplacada com sacrifícios. Esse é um Deus humano. Não cabe mais. Depois de Jesus, que nos veio anunciar o Deus de amor, o Deus de aprendizado, o Deus da reparação, o Deus do perdão, precisamos mudar o nosso paradigma da culpa para a responsabilidade. Estimulemos em todos aqueles que erram, inclusive a nós mesmos quando errarmos, a sairmos do eu não presto, eu não sou bom, eu preciso ser punido, eu não mereço ser feliz. Saiamos disso. Ou que o outro tenha que ser punido, humilhado, diminuído, boicotado em sua alegria, em sua felicidade. Claro que não. Aprendamos com os nossos erros. Reparemos as más consequências dos nossos erros. Aceitemos e nos transformemos. É isso que um pai quer para o seu filho, é isso que um irmão quer para o seu irmão, é isso que um amigo quer para o seu amigo, é isso que uma esposa quer para o seu marido, o marido quer para a sua esposa, é isso que o amor quer para nós. Não se paralise na culpa. Você errou? Seja bem-vindo à humanidade toda. Todos nós, absolutamente todos nós erramos. Ninguém aprende sem errar. Mas a partir daí, o que cada um de nós faz com os erros determina o nosso crescimento, determina a nossa cura ou a nossa paralisia e a reincidência no erro, na doença. Perceba, estude a sua atitude, perceba o veneno da culpa e o remédio da responsabilidade. O quanto a culpa diminui a nossa autoestima, o quanto a responsabilidade é uma qualidade, é uma virtude. O quanto a culpa paralisa numa punição sem sentido e o quanto a responsabilidade impulsiona, mobiliza, estimula a cura, enquanto a culpa mantém na ignorância. Quem quer mudar, precisa se mudar. O reino dos céus está dentro de nós. Loucura é querer fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Mude, faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Então, meus amigos, minhas amigas, todos nós que queremos a felicidade para nós, não apenas em 2023, mas por toda a vida, precisamos compreender que a felicidade, a realização de cada um de nós começa necessariamente por assumir a nossa responsabilidade, por ultrapassar, sublimar e ressignificar a culpa. Chega de culpa, chega de punição, chega de desmerecimento, de baixa autoestima. Assumamos a responsabilidade. Aprendamos com os nossos erros. Consertemos as consequências deles. E esse será, para todos nós, a chave de uma vida mais leve, mais alegre, mais realizadora, mais responsável. Chega de culpa, chega de pena de nós mesmos, chega de paralisia. Levanta-te e anda, disse Jesus aos paralíticos. Um grande abraço a todos vocês, muito bom estarmos aqui. Esther Ponzoni, Doroteia, Regina Frutuoso, Cláudia Silva. Muito bom estarmos juntos, é uma alegria aprendermos
o que pudermos juntos. Meu amigo José Ferro, da Seara de José, André Salvatore, muito feliz por estarmos juntos, aprendermos juntos. Pensemos sobre esse binômio, culpa ou responsabilidade. Não é um jogo de palavras. Um aprisiona no passado, que é a culpa, outro impulsiona a ação concreta do futuro, é a responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade, aprenda e seja feliz. Liberte-se, libertemo-nos todos das nossas culpas e das nossas paralisias. Um grande abraço, felicidade para todos vocês, muito bom estarmos juntos, aprendermos juntos e nos curarmos juntos. Até a próxima!